Uma crise é uma mudança brusca ou uma situação de escassez, como, por exemplo, o desemprego. Como o profissional deve se portar em tempos de crises? Esse é o nosso tema do Guri Entrevista. Bom, estamos com mais um Guri Entrevista, com ela que é graduada em Psicologia, mestre em Administração, especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho, Luísa Saldanha. Perdi o emprego, e agora, Luísa? Pois é, na verdade o que nós temos que entender é que nossa garantia hoje no mercado não é emprego, é nosso nível de empregabilidade, são nossas competências que nos garantem no mercado. Então, nós hoje, o profissional moderno, ele não tem que preocupar com emprego, com o vínculo empregatício. Ele tem que preocupar se ele está se qualificando, se ele está se atualizando, se ele está desenvolvendo as competências necessárias de acordo com o seu projeto de carreira. Com o mercado em baixa, o profissional desempregado, ele tende a atirar para todo lado, né? Vale a pena procurar somente a área da atuação ou mudar é bom para aumentar o leque? Na verdade, o mudar não tem problema, mas ele tem que ter coerência com o projeto de carreira dele. Esse atirar para todos os lados tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, porque você tem que perceber quais são suas competências, quais são suas vocações, porque a garantia do nosso sucesso não é sair trabalhando para todos os lados, é você gostar do que faz, né? Então, na verdade, o que você precisa é não perder seu foco de carreira, desde que esteja dentro da mesma estrutura, sem problema nenhum. O atirar é, por exemplo, você vai trabalhar na área de beleza, você ao mesmo tempo trabalha na área de engenharia, ou seja, são áreas totalmente diferenciadas, mas que não se completam. Agora, se são áreas diferentes que se completam, soma para a sua carreira e isso só te garante no mercado. E como que a gente pode se manter motivado nesse período de crise? O que acontece? Esse é um tema que eu tenho falado muito nas empresas, né? Eu presto serviço para a CEMIG também, e nas palestras eu tenho falado muito isso, tanto nas consultorias quanto nas empresas, com os alunos, que a motivação, ela não vem da organização, a motivação vem da gente. Então, a crise, essa fase nossa, ela não tem que nos impedir de realizar nossos projetos. Nós podemos, às vezes, mudar a forma, né? Às vezes nós temos que refazer nosso planejamento, mas motivação vem de motivo, mais ação. Nenhuma crise pode impedir que nós nos percamos em nossos motivos. Tá? Quando nós temos sonhos, temos projetos, isso nos faz agir. Né? As empresas, elas completam nossa motivação, mas elas não são responsáveis pela nossa motivação. O que nos motiva são nossos sonhos. E sonhos não devem morrer em momento algum. Mesmo. Até que, enfim, consegui uma entrevista. Como que eu devo me portar? Tá. Essa é uma pergunta interessante, porque, na verdade, vocês não devem criar, ou nenhum profissional, nenhum estudante deve criar uma receita de bolo, um perfil de como eu devo me portar. O que eu preciso é ter um nível de autoconhecimento, de saber quais são meus gaps. O que são gaps? Quais são minhas falhas? O que eu ainda deixo a desejar na minha carreira, que eu preciso ainda melhorar? Quais as competências que eu tenho que eu quero manter? Quais que eu preciso ainda investir? Então, você precisa ter um alto nível de conhecimento da sua própria competência. Tá? Então, quando você se conhece, quando você domina, né, o seu, de certa forma, eu costumo brincar o seguinte, que uma entrevista, o produto que você está vendendo é seu currículo. Então, se nem você sabe apresentar seu currículo, então fica complicado. Então, o que vocês devem, qualquer profissional, qualquer aluno, qualquer estudante, qualquer candidato deve preocupar é o quê? Ter um alto nível de conhecimento, de autoconhecimento, tá? E ser sincero. Se você está desenvolvendo suas competências constantemente, continuamente, você não tem que se preocupar. Você simplesmente demonstra o produto que você tem para oferecer, que é o quê? Seu nível de empregabilidade. E levando mais para os jovens, né, com essa crise, os jovens eles percebem que está cada vez mais difícil ingressar na carreira desejada deles, os levando a abandonar os sonhos, né, e aceitar outro emprego. Como que você vê isso, Luísa? Você aceitar outro emprego, você não pode jamais justificar se eu não tive escolha. Foi uma escolha sua mudar.
Então, o que você precisa entender, qual que é o meu objetivo quando eu sei ter outro emprego? Pode ser que seja uma fase para você chegar no seu objetivo final. Então, você não entender essa mudança como perda. Entender que você, às vezes, está mudando a rota, mas o destino é o mesmo, certo? Então, os motivos que te levam a aceitar esse novo trabalho, que às vezes você teve que desviar, certo? Eles não precisam se perder. Tá? Você só mudou. Eu costumo fazer uma analogia que é, por exemplo, você está indo para uma praia, né? E aí, no meio do caminho, acontece caiu a ponte, você tem que mudar de rota. Mas você muda de rota, mas você quer chegar naquela mesma praia. Entendeu? Ou então você não quer chegar naquela praia, mas você quer ir para o litoral descansar. Seu objetivo é descansar nas férias. Então, às vezes, você só muda a ordem, refaz seu planejamento, repensa nos seus projetos, mas não perca seu objetivo final. Se caso o profissional está desempregado e recebe uma nova oportunidade de emprego, como analisar essa oferta em tempos de crise? Certo. Você tem que usar a razão, sim, tá? Mas você também tem que estar feliz. Então, esse equilíbrio de razão e emoção, nós temos que trabalhar constantemente. Tá? Então, qual que é a razão? Eu não posso abrir mão, né, vamos chamar de um vínculo empregatício que eu tenho atualmente, sem não ter nenhum projeto, nenhum planejamento, nada em vista. Então, você tem que ser racional. Nós estamos em fase, né, de contenção de despesas, nós estamos em fase de insegurança financeira do nosso país, né, do mundo mesmo, na verdade, mas vamos falar do nosso país. Então, você tem que ter coerência, fazer uma mudança segura. Né? É a mesma coisa do perfil do empreendedor. Né? O empreendedor não é ser aventureiro, ele vai correr risco, mas o risco tem que ser calculado. Então, você pode e deve correr esse risco, desde que você tenha segurança, né, de onde você quer chegar, qual que é o objetivo, que você tenha um planejamento, se não der certo, qual que é a segunda opção. Né? Então, aqui a gente chama de carta na manga. Então, você tem que ser empreendedor, o empreendedor corre risco, mas risco calculado. Não é diferente. Tanto que perfil de empreendedor não era ser empresário, é o perfil do profissional. Então, você tem que estar atento a isso. Então, ser empreendedor em tempos de crise seria a solução. Seria a solução, desde que você entenda o conceito de empreendedorismo. Ser empreendedor não é ter seu negócio próprio, é você gerenciar a sua própria carreira. Você está atento o tempo todo às oportunidades. Luísa, você poderia deixar alguma dica para o profissional manter-se empregado nesse tempo de crise? Eu vou continuar batendo o martelo o seguinte, que o profissional não coloca a responsabilidade da sua carreira, ele se manter no mercado, nas mãos da empresa. Você não pode ser dependente da empresa. Você tem que entender que você é responsável pela sua carreira. Tá? Então, nesse tempo de crise, o que você tem que fazer é se manter empregável. E manter empregável não é vínculo empregatício. É você ter competência para sempre, né, oferecer trabalho para o mercado e ter remuneração constante. E nem sempre quer dizer com vínculo empregatício. Você precisa estar trabalhando sempre, ter remuneração e continuar seu projeto de vida pessoal, profissional. Então, não perca isso. Metas. Né? Para fechar, eu gostaria de deixar uma dica, quando você está me pedindo para falar sobre os jovens, que é para jovens e para qualquer faixa etária. Nós precisamos trocar nessa época de crise a palavra preocupação por meta. Preocupação é ocupar sua cabeça antes. Preocupação. Você não tem que ficar ocupando sua cabeça antes. Você precisa fazer um planejamento, colocar metas e buscá-las. Automaticamente você está se automotivando também. Sim, muito bom. Luísa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter esclarecido essas dúvidas, né, em tempo de crise. Agradeço muito. Eu que agradeço, fico muito feliz. Vocês são jovens também, eu acredito nisso. O mundo virtual ele veio para isso, para somar. E fico muito feliz quando os jovens, esse perfil desse blog é um perfil de profissionais empreendedores. Então, vocês estão de parabéns, que continuem multiplicando essa ideia. Obrigada. Esse foi mais um Guri Entrevista. Se inscreva no nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook, Guri da Automação, e acesse o nosso site www.guridautomação.com.